Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para fazer um pequeno estudo dos acontecimentos finais com vocês. Amém, irmãos? Meus irmãos, fazer um pequeno resumo dos acontecimentos finais. Sabemos, meus irmãos, que lá em Daniel 12, 4, Deus falou assim para Daniel: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim. Em Daniel 12, 9, também repete a mesma coisa. Deus falando para Daniel: Daniel, vai, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Não fala que essas palavras estão fechadas e seladas para sempre, eternamente. O que não teria nenhum sentido, né, meu? Deus fala as profecias através dos seus profetas para que essas palavras ficassem fechadas e seladas eternamente, para sempre, né? Mas não é assim. Se fala que as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim, quer dizer, no fim ela tem que ser aberta e revelada, né? Conforme está em Amós 3,7, que diz: certamente o Senhor não fará nada sem antes revelar o seu segredo. Amém, irmão? E se nós formos lá também, meus irmãos, em Jeremias 23:20 fala: nos últimos dias vocês entenderão isso claramente, tá? E essa mesma passagem também se repete em Jeremias 30:24, em que diz: nos últimos dias vocês entenderão isso. Tá entendendo? Eu entendi, graças a Deus. Tem muita gente entendendo também, entendeu? E lá em Daniel 12:10 fala: só os sábios entenderão. Amém, irmão? Então, meus irmãos, nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre a restauração do povo de Israel. Este vídeo aqui é o vídeo número 63, tá entendendo? Quero falar sobre o ajuntamento do povo de Israel de todo o mundo, que será a restauração do povo de Israel, incluindo a restauração de todo o mundo. Já gravei mais ou menos 62 vídeos falando sobre o Armagedão, sobre o povo de Israel. Eu já falei, meus irmãos, se você quer entender as profecias da Bíblia, você tem que entender o que é o Armagedão sobre o povo de Israel, que é um castigo que Deus vai trazer sobre o povo de Israel, que é uma forma de Deus purificar o resto do povo de Israel, para que o resto do povo se torne um povo santo, tá entendendo? E esse castigo é o castigo lá de Levítico 26:25, onde Deus está prometendo ao povo de Israel: Israel, se você entrar na terra e quebrar o meu concerto, trarei a espada vingadora do meu concerto sobre vocês. Entendeu? Então, meus irmãos, se você entender o que é o Armagedão sobre o povo de Israel, vendo todos esses vídeos que eu já gravei, do 1 até o 62, e tem outras coisinhas também que poderia acrescentar, mas os principais já acrescentei, tá? Então, esses vídeos passados falavam sobre o Armagedão sobre o povo de Israel, o castigo que Deus vai trazer sobre o povo de Israel. Da agora para frente, desse vídeo aqui, vídeo número 63 em diante, eu quero falar sobre a restauração do povo de Israel. Tá entendendo? A Bíblia fala exclusivamente para o povo de Israel. Mas se Deus vai restaurar o povo de Israel, ele vai restaurar todo mundo também. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, se nós formos lá, meus irmãos, em Atos, tá entendendo? Na passagem de Atos 1:6, né? Aí, antes de Jesus subir ao céu, né? Aí os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, esse é o tempo que o Senhor restaurará a nação de Israel? Tá entendendo? Em Atos 1:6, né? Em que os discípulos falaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus não falou sim, mas também ele não falou não. Entendeu? Por quê? Porque as profecias estavam fechadas e seladas. Entendeu? Conforme vemos lá em Daniel 12:4. Entendeu? Aí se nós formos também mais em Atos, né? E em Atos 3:21, que diz: ao qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas. Entendeu? Aqui, ó. Atos
21, né? O qual é necessário que o céu o receba, quer dizer, que o céu receba o Senhor Jesus, né? Até o tempo da restauração de todas as coisas. Entendeu? Então, aqui nós vemos que duas passagens aqui no Testamento, em Atos, né? Que fala claramente da restauração do povo de Israel. Entendeu? Agora vamos ver outras passagens, meus irmãos, que fala sobre o ajuntamento do povo de Israel de todo o mundo. Tá entendendo, meus irmãos? Então, meus irmãos, continuando nossos estudos, neste vídeo, estamos vendo passagem onde fala que Deus ajuntará o povo de Israel de todo o mundo. Tá entendendo? Que é a restauração do povo de Israel, entendeu? Então, em Deuteronômio 30:4 diz: Deus prometendo ao povo de Israel: ainda que os desterrados, né, os que estejam fora da sua terra, esteja nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor seu Deus o ajuntará e os trará de volta. Entendeu? Aqui, meus irmãos, o povo de Israel não tinha nem entrado na terra de Canaã ainda, mas Deus já previa que o povo de Israel iria abandonar o seu Deus. Entendeu? Então, em Deuteronômio 34, Deus está falando: ainda que o desterrado, quer dizer, desterrado quer dizer que esteja fora da sua terra, né? Esteja nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, o ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que seus pais. Então essa aqui é uma profecia. Deus já prevendo que o povo de Israel iria virar as costas para ele e começar a seguir ele. E com isso o povo de Israel seria arrancado da sua terra. Entendeu? Então Deus já está falando, né? Que ainda que o povo de Israel esteja na extremidade do céu e da terra, desde ali Deus ajuntará o povo de Israel. Agora, conforme nós vimos aqui, que onde Deus fala que ajuntará o povo de Israel de todos os lugares da terra, é a mesma passagem também que fala em em Mateus 24:31. Está entendendo? Na passagem de Mateus 24:31, muitos líderes religiosos evangélicos falam que é o arrebatamento para o céu. E não é. É o ajuntamento do povo de Israel. Em Mateus 24:31, aquela passagem muito conhecida que diz o seguinte: e ele, né, o Senhor Jesus, enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Entendeu? Essa passagem aqui, mano, que fala que muitos falam que é o arrebatamento para o céu, não é. É o ajuntamento do povo de Israel e de todo o mundo. Tá entendendo? Aqui fala, ao toque de uma grande trombeta, né? Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, né? Um grande toque de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Os seus escolhidos se referem ao povo de Israel. Então aqui fala, em Mateus 24:31, que é o som da trombeta, os anjos juntarão, né, os seus escolhidos, se referindo, né, ao povo de Israel. Então, essa mesma trombeta aqui, de Mateus 24:31, ela fala, nós vemos ela claramente em Isaías 27:13, que diz: naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, virão e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então aqui, em Isaías 27:13, fala que se tocará uma grande trombeta. É a mesma trombeta de Mateus 24:31.
E aqui fala claramente, ao toque de uma grande trombeta, né, o povo de Israel será juntado da Síria, do Egito, de todo o mundo, e voltarão para a sua terra, a terra de Israel, em Jerusalém, para adorar o Senhor. Está entendendo? Então, meus irmãos, continuando nossos estudos, está entendendo? Vemos aqui, por exemplo, Ezequiel 20, 41. Eu me agradarei de vocês com um aroma saudável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregará de todas as terras por onde vocês foram espalhados. E serei santificado diante das nações por meio de vocês. Entendeu? Aqui, Ezequiel 20, 41. Deus falando, eu me agradarei de vocês, se referindo ao povo de Israel, como de aroma agradável. Quando eu os tirar do meio dos povos, quiser juntar o povo de Israel, e os congregar das terras, quiser juntar, das terras por onde vocês foram espalhados, e serei santificado em Israel diante das nações, por meio de vocês. Entendeu? Deus prometendo que vai tirar o povo de Israel de todo o mundo. Outra passagem fala claramente aqui também, mano, em Ezequiel 28, 25, que diz: assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar, quiser juntar a casa de Israel do meio dos povos, por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Entendeu, meu irmão? São passagens que falam claramente sobre a restauração do povo de Israel. Está entendendo? Aqui também Ezequiel 39, 27, Deus falando: quando eu tornar a trazê-los do meio dos povos e houver ajuntado das terras de seus inimigos, revelarei neles a minha santidade diante de muitas nações. Entendeu? Ó, quando eu tornar a trazê-los do meio dos povos. Entendeu? São passagens, mano, que fala muito claramente, né, sobre a restauração do povo de Israel. Então, meus irmãos, o que eu fiz? Eu fui na Bíblia e catei todas essas passagens falando que o povo de Israel será juntado em todo o mundo. Tá, e coloquei no meu livro aqui, ó, Acontecimentos Finais no Céu Nova Terra, pela editora Viseu. Está na Amazon, Magalu, livro físico, livro digital. No capítulo 112 desse livro, mano, você vai encontrar mais ou menos, aproximadamente umas 50 ou 60 passagens falando da restauração do povo de Israel. Onde fala que Deus ajuntará o povo de Israel de todo o mundo. Está entendendo? Então, Isaías 11:12 diz: ele ajuntará os desterrados de Israel, congregará dos confins da terra. Entendeu? Vou ler algumas passagens aqui, mas não tem como ler todas, porque daria um vídeo muito grande, tá entendendo? Só algumas principais aqui, ó. Jeremias 23:3 diz o Senhor: eu mesmo recolherei as minhas ovelhas, o resto de todas as terras por onde estiverem afugentado, e farei voltar ao seu aprisco. Tá entendendo? Se refere ao povo de Israel. Jeremias 31:8. Deus vai congregar, quer dizer, juntar o povo de Israel da extremidade da terra. Entendeu? Jeremias 32:37. Eis que eu os congregarei de todas as terras, por onde houver lançado na minha ira, e os tornarei a trazer na sua própria terra e a herdarão. A herdarão, quer dizer, os justos herdarão a terra. A nova terra durante 1000 anos. Entendeu? Ezequiel 34:11. Diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Se refere, né, a minhas ovelhas, quer dizer, se refere ao povo de Israel. Entendeu? Ezequiel 11:17. Israel será juntado e herdarão a terra, dada a seus pais antigos. Entendeu? Então aqui, ó.
em Mateus, naquela passagem, né, do 24, 30, e ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos de todas as extremidades do céu e da terra. Está entendendo? É a mesma trombeta de Isaías 27, 13, onde fala que ao som de um toque de uma grande trombeta, o povo de Israel será juntado da Síria, do Egito, e voltarão para a terra de Israel e adorar o Senhor em Jerusalém. Entendeu, meus irmãos? Então, estou dizendo, existem muitas e muitas e muitas passagens falando que o povo de Israel será juntado de todo o mundo. E hoje sabemos que isso não acontece, porque o povo de Israel estão esparramados por todo o mundo. Entendeu? Mas, segundo a palavra, né, de Deus, várias passagens, tá entendendo? Onde fala que o povo de Israel será ajuntado de todo o mundo, que será a restauração do povo de Israel. Entendeu, meus irmãos? Então, conforme eu já disse, procure entender o que é o Armagedon sobre o povo de Israel e a restauração do povo de Israel, né? A restauração do povo de Israel que incluirá a restauração de todo mundo durante 1000 anos, está entendendo? O 1000 anos que o Senhor Jesus reinará aqui na terra. O 1000 anos falado em Apocalipse 20, verso 4. Amém, irmão? Fique na paz, que Deus abençoe, tá?